Hoje a gente vai analisar juntos um material. É bem específico. É um ensinamento do pastor Plácido da Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo. Foi no culto de 27 de maio de 2025. Isso mesmo. E o tema central é algo universal, né? A arte e também o desafio de usar as nossas palavras. Uhum. Interessante. Parece que ele mergulha fundo nisso. Sim, o material explora bastante a diferença entre ouvir e falar, sabe? A importância de escolher bem o que dizer, quando dizer, e a responsabilidade toda que a gente carrega ao se comunicar. Tudo isso, claro, com base na Bíblia e exemplos práticos. Certo. Vamos desempacotar isso então. O começo já traz uma distinção forte, né? Ouvir versus falar. Exato. A ideia é que a gente pode ouvir de tudo, filtrar o que é bom, o que edifica. Mas a palavra que a gente fala... Essa não tem volta. Pois é, uma vez dita, já foi. Daí vem o conselho bíblico, né? Inclinar-se mais a ouvir do que a falar. Faz sentido. E isso conecta com aquela ideia de poucas palavras. Conecta sim. O ensinamento cita Eclesiastes sobre isso. A lógica apresentada é bem direta. Quem fala menos tem menos chance de errar, de tropeçar na palavra. Ele menciona Tiago também, sobre o tropeço na palavra. Sim, menciona. E é interessante que o próprio autor do ensinamento, o pastor Placídio, se coloca nisso. Ele se assume como alguém falante que está aprendendo essa lição. Requer renúncia, sabe? Segurar um pouco o impulso de falar. Entendo. E não é só falar pouco, mas o momento certo, né? O timing. Exatamente. O ensinamento usa aquele exemplo poderoso de Jesus. Diante de uma acusação séria, ele ficou calado primeiro e esperou o momento certo para responder. Tem um tempo para tudo, né? Como diz Eclesiastes. Tempo de calar, tempo de falar. Perfeito. E discernir esse tempo parece ligado à humildade, que é outro ponto forte do material. Humildade para saber quando calar e quando falar. Isso, e também para receber a palavra. O texto usa Mateus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa postura é apresentada como, essencial para a gente ouvir a palavra de Deus, principalmente quando há uma exortação, sem ficar na defensiva, sem interpretar mal. E essa humildade vale para quem ensina também, imagino? Com certeza. Tiago 3, que é citado, fala disso. Quem ensina carrega uma responsabilidade maior, vai ter um juízo mais severo, diz a passagem. Puxa. Então, é preciso ensinar com confiança na palavra de Deus, claro, mas sempre lembrando que todo mundo falha, que todos tropeçamos em muitas coisas, como diz o texto. A gente não ensina por ser perfeito, mas por depender da mensagem, né? Falando em mensagem, e aquela parte do exemplo forte, do pregador que comparou quem se desvia ao cão que volta ao vômito. É uma linguagem bem dura, né? É uma imagem bíblica de Pedro, mas é dura, sim. E o ensinamento aborda justamente essa tensão. Tensão entre ser fiel à Bíblia e não ofender. Exatamente. O relato no material diz que, apesar da dureza da comparação, houve pessoas que se converteram naquele dia. Isso mostra como é delicado, né? Falar a verdade bíblica que às vezes confronta, mas com cuidado, com amor. É um equilíbrio difícil, exige sabedoria. E como essa sabedoria se aplica no dia a dia da fé, segundo o pastor? Olha, aí o ensinamento fica bem prático. Fala sobre priorizar conversas espirituais sobre assuntos mais sociais ou de trabalho, por exemplo. Tipo, focar no que edifica. Isso. E fala da importância da ordem no culto. Distingue a liturgia, que é programada, de momentos mais espontâneos. Mas mesmo nesses momentos, a ordem é vista como algo que agrada a Deus. Entendi. E tem até conselhos bem específicos, tipo fazer orações mais objetivas, mais rápidas, em situações como velórios, para respeitar um momento ali. E a questão do falar em línguas, como entra nisso? Entra na mesma lógica da ordem e da edificação da igreja. O ensinamento, seguindo Paulo, não proíbe, de forma alguma, mas diz que precisa ter sabedoria, ter ordem. E a interpretação, né? Sim, interpretação. Para que a igreja toda seja edificada, e não só a pessoa que está falando. A ideia é que a desordem não combina com o caráter de Deus. Faz todo sentido. E o impacto das palavras, seja bom ou ruim, parece ser um tema que volta sempre. Volta sim, é um fio condutor. O ensinamento reforça que palavras boas alimentam por dentro, sabe? Trazem bem-estar.
Tem aquela citação, o fruto da boca fartará o ventre. E o contrário também. Palavras erradas podem adoecer espiritualmente, e o material sugere que isso pode até refletir no físico. Por isso, tanto cuidado. Tem até aquela história sensível que ele conta sobre usar a palavra gaga sem pensar. Ah, sim. Mostra a dor real que a falta de cuidado com a linguagem pode causar. Ainda mais para quem já tem alguma dificuldade. É um chamado à empatia no falar. Então, resumindo tudo isso, o que fica é um chamado bem forte à consciência, né? Nossas palavras têm um poder e uma responsabilidade enormes. Desde escolher a hora certa, a intenção, a quantidade, até a humildade para ouvir mais. Exatamente. O ensinamento nos deixa pensando. Como é que a gente equilibra? Como ser franco, falar a verdade da fé, mas com prudência, com amor, com sensibilidade. Como usar esse dom da palavra para construir, para curar, e não para a gente mesmo tropeçar ou fazer os outros tropeçarem. É, uma reflexão profunda mesmo, para a gente levar até o nosso próximo encontro.